você não tiver ali, se você não estiver dentro da casa do Senhor, ele volta e procurando esta casa, não está cheio da oração, não está nada do Senhor, ele entra de novo na vida da pessoa. Vocês têm que estar na palavra do Senhor, alicerçado, procurando estar fazendo a vontade de Deus. Porque aquele que faz a vontade da carne não é dele. Porque Deus não gosta que nós pecamos. Aleluia, Jesus. Ele te ama, mas ele abominaria o pecado. Deus, ele não gosta do pecado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então este Espírito vem e traz 7 espírito pior do que ele, entrando habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Tudo que você fazia, aleluia, Jesus, você foi liberto, aquele espírito ele volta com 7 piores do que ele. Tudo que você fazia, você torna a fazer coisas piores ainda. Se você não matava, você vai matar, você vai roubar, se você vai prostituir. Aleluia, Jesus. Então vamos fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Muitos estão na igreja, aleluia, Jesus. Veste, aleluia, a capa de ovelha, mas é um verdadeiro lobo, irmãos. Só tem capa de ovelha. Aleluia, Jesus. Tira esta capa, irmão. Aleluia, Jesus. Quando aquele cego foi em contra de Jesus, ele estava com uma capa cobrindo, aleluia, Jesus, da chuva, aleluia, mas ele largou a capa. Você, quando vem para Jesus, você tem que largar a capa do pecado. Você tem que fazer a vontade de Deus. Não adianta estar aqui pregando e não viver o que prega. Aleluia, Jesus. Prega, mas vive o que tu prega. Aleluia, Jesus. Porque o mundo, aleluia, Jesus, aí fora, só está observando como você se comporta. Você está aqui pregando a verdade, mas lá fora dá um mau testemunho, anda de bermudão, de regatão, anda bem à vontadezinha. Só que é bênção, mas não quer levar o verdadeiro bênção para dentro de casa, que é Jesus, para a tua família, para a salvação dos seus. Aleluia, Jesus. Só bênção, bênção é bom. Aleluia, Jesus. Mas o milagre maior da vida do crente é a salvação. É o maior milagre. O que adianta você ter carro, casa, na praia, né? Tá ali, aleluia, Jesus, tomando água de coco e não ter a salvação? O que adianta, irmãos? Hoje deu um dia calor, né? Aleluia, Jesus. Deus falou no meu coração, hoje está quente, filha. Imagina o inferno, como é quente. O inferno é pior ainda, irmãos. Aleluia, Jesus. O inferno não foi feito para mim nem para você. Aleluia, Jesus. Mas para nós alcançar o alvo, o céu, nós temos que estar por dentro da palavra. Temos que fazer a vontade do Pai. Aleluia, Jesus. Se ele fala, filha, não peca, por que tu vai pecar? Por que tu vai fazer tudo errado? Por que vai fazer birrinha igual uma criancinha, se não chupar uma balinha, fica bravo? É filho rebelde, Deus não se agrada de filhos rebeldes na casa dele. Ou tu obedece ou não obedece. Aleluia, Jesus. Jeová também tem a vara da disciplina, irmão. Aleluia, Jesus. Se tu não fazer o que Deus manda, Deus vai pesar o dedo sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Eu estou falando aqui, irmãos, porque eu já passei por muitas coisas por não fazer a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando Deus manda tu fazer algo, faz para não pagar o preço. Se tu desobedecer a Deus, Deus vai cobrar de ti. Se tu pegou algo para fazer e não está fazendo com amor, como é para fazer, Deus vai cobrar. Aleluia, Jesus. É ou não é, irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos fazer as coisas como o Pai quer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixe o pecado de lado. Deixe as coisas, porque as coisas do mundo chamam a atenção. O diabo está cada vez mais chamando a atenção. Aleluia, Jesus. É dos crentes. Não é quem está lá fora. Porque o mundo já é do diabo, irmão. O mundo já é do maligno. E se você não estiver alicerçado na rocha,
que você está lá fora. Você que outra hora estava aqui pregando a palavra, se não vigiar, vai estar lá, ó. E aqueles que te viram pregar a palavra, que lá não eram crentes. Aqui lá não pregava isso, irmãos, deixa de ir para a praia, deixa de fazer isso. Mas ele está lá na praia. Irmãos, vamos ganhar alma para Jesus. É os últimos dias. Satanás está tragando como um leão, irmãos. Vamos nos despertar, tira a cegueira dos teus olhos, irmãos. Enxerga a realidade da vida. Não é só querer bênção, a casa do Senhor não é só bênção, irmãos. Aleluia, Jesus. Você tem que se preocupar com sua vida. Aleluia. Como é que você vai se representar diante de Deus? Cadê as tuas obras, filho? Cadê as tuas obras, filho? O que é que tu fizeste? Ficaste de braços cruzados no banco? Só querendo bênção? Aleluia, Jesus. Deus, Ele tem o prazer de abençoar eu e você. Mas vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos buscar almas que estão aí se matando, se drogando, se prostituindo. Aleluia, Jesus. Deus não chamou só você para ser salvo. Aí precisando. Aleluia, Jesus. Vamos obedecer, aleluia, a voz do Senhor. Muitas vezes o Senhor manda tu fazer algo, porque você ser covarde, você não vai. Ah, não, eu quero salvação só para mim, eu quero bênção só para mim. Aquilo lá. Não, Deus também quer salvar aquela vida também. Aleluia, Jesus. Estas vidas que estão aqui, irmãos, estão cegos, o inimigo tem cegado essas vidas. E você, aleluia, Jesus, é um instrumento de Deus para ser usado para ganhar estas vidas que estão aqui. Aleluia, Jesus. Coloca a igreja de oração, não tem que as portas se fecham. Ora, irmãos. Aleluia, Jesus, nestas vidas, para que Deus venha tirar a cegueira. Aleluia, Jesus. Porque Satanás quer que feche as portas mesmo, aleluia, Jesus. Tem mais pessoas no inferno do que no céu, irmãos. Pensa que você vai chegar no céu de qualquer maneira? Pensa que tu vai chegar no céu da forma que tu tá? Não vai. Se tu anda tudo errado, tu não vai chegar ao céu. Porque para chegar ao céu a porta é estreita. A palavra do Senhor diz que a porta é estreita. Não está dizendo que para ir para o céu a porta é larga. Não tem isso na Bíblia. Aleluia, Jesus. E cada vez vai ficar mais apertado ainda. E vão ser poucos que vão permanecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Permaneça firme, irmão. Aleluia, Jesus. Não olha para trás. Aleluia. Tu colocaste a mão no arado, não para olhar para trás. Não seja igual a mulher de Ló. Aleluia, Jesus. Aleluia, virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. Aleluia, Jesus. Começou a olhar as coisas do mundo. Ai, estou deixando a minha casa na praia, estou deixando meus filhos. Não olhe para trás, olhe para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje é a última campanha, né? Uma carta para Deus. Eu não sei o que vocês colocaram na carta. Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas que só escrevem bênção. Eu quero isso, quero aquilo, irmãos. Peça para o Senhor salvar a tua família, a tua casa. Aleluia, Jesus. Para que o dia do arrebatamento nós vamos morar no céu. Que nós não viemos ficar nessa terra. Aleluia, Jesus. Que aqueles que ficavam ser atormentados. Aleluia, Jesus. E o que você pediu, aleluia, na carta o Senhor vai te entregar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. Aleluia, Jesus. Quando eu não conhecesse Jesus, eu era cega também. Aleluia. Glória a Deus. É assim, quando a pessoa não conhece Jesus, ela é cega espiritualmente. E precisa de alguém abrir os seus olhos. Precisa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu ia, irmãos, aleluia, Jesus. Daquelas mulheres que oraram, fazer oração lá, parece macumbeiro lá orando lá, seus guias lá abaixavam. Aquilo ali, irmãos, não vai te levar para o céu. Aleluia, Jesus. Porque
achando que ali, aleluia, Jesus, ela vai conseguir algo para Deus, aleluia, Jesus. Mas Deus não se agrada com isso, querido. Você tem que ir para a casa do Senhor buscar as bênçãos do céu, aleluia, Jesus. Aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba, aleluia, Jesus. Não adianta você ajuntar tesouro aqui na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, aleluia, Jesus. Não adianta, irmãos. Aleluia, Jesus. E Deus tirou essa cegueira dos meus olhos, aleluia, Jesus. Hoje eu vejo, aleluia, Jesus, como é bom estar na casa do Senhor, aleluia, adorando, glorificando ao Senhor. Irmãos, não adianta a gente brincar de ser crente, não, porque Deus conhece você. Deus te conhece, irmão. Não adianta você querer esconder do teu pastor, da tua pastora. Não adianta. Não adianta, irmão. Está perdendo de ser crente. Ninguém na casa do Senhor vai ser crente. Não é, pastora? Aleluia, Jesus. Ninguém anda com uma saia lá nos pés, um calorão desse. Para nada. Aleluia, Jesus. O nosso alvo é o céu. Aleluia, Jesus. Se tu está na casa do Senhor, tu tem que ter a certeza da salvação na tua vida, irmãos. Glória a Deus. Se Jesus viesse agora, você está preparado para subir, irmãos? Faz uma análise na tua vida. Estás preparado? Você subiria? Se Jesus viesse agora? Aleluia, Jesus. Tem muitos aqui que precisam consertar os seus altares. Conserte, irmão. Se conserte, irmão. Se você está errando em algo, procura se consertar. Aleluia, Jesus. Deus, Ele conhece você. Aleluia, Jesus, melhor do que eu. Aleluia, Jesus. Talvez você esconde de mim, da pastora, mas dos olhos do Senhor ninguém esconde nada. Ninguém. Ele te conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu sentar, o teu, se tu ora quando tu come, se tu deixa de orar. Ele está contemplando tudo. Se você agradece pelo livramento, pela bênção. Se você agradece também pela perda, aleluia, Jesus. Porque tudo há uma permissão do Senhor. Se você perdeu algo, Deus vai restituir o que você perdeu. Porque nada acontece por acaso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus Ele vai te dar coisas maiores que você pensa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não fica com esta cara pensando, irmão, aleluia, Jesus, que você é um derrotado, porque você não é, aleluia, Jesus. É porque o Satanás, ele é astuto, aleluia, Jesus, ele nos engana, ele nos lute com coisas pequenas, que coisas que vão ficar nessa terra. Ninguém vai levar a sua casa para o céu, ninguém vai levar o seu carro para o céu. Levar. Aleluia, Jesus. Deus não está preocupado com a tua casa, com o teu carro, com o teu dinheiro no banco. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a tua alma. Deus, Ele se preocupa com a tua alma. Aleluia, se você está preparado ou não, crente, para subir para o céu. Aleluia, Jesus. Muitos dizem, cadê Jesus que não veio ainda? Jesus já veio para muitos. Muitos já foram com Jesus. Aleluia, Jesus. E se Jesus vem para a tua vida hoje, você está preparado? Deus está aqui, aleluia, Jesus. Eu posso sentir a presença do Senhor. Oh, aleluia, Ele está
ser menininho. Aleluia. Se Deus colocou algo na tua mão, faça com amor. Glória a Deus. Qualquer coisa que acontece, eu não vou fazer mais nada. Eu vou largar tudo de mão. Deus vai cobrar. Depois não reclama. Cadê Deus? Tirou meu filho, tirou minha filha. Tu deixasse de fazer algo para Deus, Deus permite. Se você não quer fazer por amor, faça pela dor. Deus é assim, irmão. E Deus, aleluia, Jesus, não queira cair nas mãos do seu Pai. Aleluia, Jesus, uma misericórdia. Aleluia, Jesus. Uma vez Deus mandou entregar um recado, aleluia, Jesus, para uma jovem que estava lá no final do banco lá. Aleluia, Jesus. Eu não fui entregar um recado de Deus, eu paguei um grande preço. Eu fiquei 2 meses com problema na minha garganta. Eu não engolia nada, nem a saliva até doía para engolir. Aleluia, Jesus. Eu achava que estava com câncer na garganta, irmãos, por não fazer aquilo que Deus mandou. Aleluia, Jesus. Não queira pagar o mesmo preço, irmãos. A gente não está aqui para brincar, não. Aleluia, Jesus. E eu escutei um testemunho de uma irmã pela rádio, irmã. Eu não quis louvar o Senhor. Deus permitiu um câncer na minha garganta. Eu comecei a chorar, porque eu não podia nem falar, comecei a chorar ali. Senhor, tem misericórdia de mim. No meu pensamento eu falando, Senhor, misericórdia de mim, Jesus. Deus teve misericórdia de mim. Aleluia, Jesus. Vai na minha frente. E muitas vezes Ele tem misericórdia da tua vida. Por isso que Ele não permite algo na tua vida, porque tu se arrepende. Vai ter muitos que não se arrependem, não. Eu não fiz e acabou e não quer nem saber. Aleluia, Jesus. Daí Deus permite algo, daí tu bota Deus no aparente. Não é assim, irmãos. Aleluia, Jesus. E ali Deus, aleluia, Jesus falou fortemente. Apareceu um anjo para mim ali, aleluia, Jesus, e disse que eu não ia morrer. Eu achei que até eu ia morrer, porque já fazia 2 meses que eu estava com problema na garganta. 2 meses, não é um dia, uma semana, correndo atrás de profeta para cima e para baixo. Não queira pagar o mesmo preço, para depois você ir atrás do homem de Deus, da mulher de Deus. Deus vai fechar todas as portas, porque é permissão de Deus. Aleluia. Apareceu aquele anjo ali para mim. Eu comecei a falar em mistério e a minha voz saiu para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não queira pagar o mesmo preço, irmãos. Faça com amor a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. E o que tu fazia, não volte a fazer. Aleluia, Jesus. Porque a oficina vazia, aleluia, Jesus, mente vazia é a oficina do diabo. Se você não está ali louvando o hino, lendo a palavra do Senhor, orando, jejuando, o diabo só está trabalhando na tua mente. Aleluia, Jesus. Tem muitos na casa do Senhor que está prestando atenção, a mente dele está longe, está viajando. Ele está viajando. O corpo está aqui, mas a mente está longe, longe, longe de tudo. Porque o diabo ele faz assim. Glória a Deus. Por isso que tem muitos crentes arrebentados. Por quê? Aleluia, Jesus. Está na igreja, mas a mente está longe, está viajando de avião. Aleluia, Jesus. Acorda, irmão. Aleluia, Jesus. Tu tem um ouvido bom, um ouvido perfeito que Jesus te deu. Ouve a palavra de Deus. Não entra aqui e sai por aqui, não, querido. Entra aqui, desce aqui. Aleluia, no coração. Aleluia, porque Deus quer mudar a tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Da mesma forma que tu entrou aqui, tu não vai sair da mesma forma que tu entraste. Verdade, Jeová. Aleluia, Deus não tem prazer de despedir ninguém com as mãos vazias. Se você vem em busca de algo, Deus vai te entregar uma libertação, uma cura. Aleluia, Jesus. O teu marido libertar dos vícios. Deus ele tem esse poder tremendo de libertar. Aleluia, Jesus.
O poder do Evangelho transforma as vidas, como transformou a minha, da pastora. Aleluia, Jesus tem o poder de transformar a tua também. Aleluia, Jesus. Você não vai ficar da mesma forma, aleluia, que você está no banco, não. Deus vai salvar a tua família também. Montar aqui para a honra e a glória do Senhor. Determina a vitória, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem muitos que não glorificam o Senhor. Irmãos, você não é mudo. Você tem boca perfeita, tem voz. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque quem não gosta de glória a Deus, aleluia, Jesus, é o diabo. Ele não gosta, porque glória a Deus, aleluia, estremece o inferno. Aleluia. Se o teu irmão do lado não está gostando do teu glória a Deus, aleluia, é o teu cuidado dele. Aleluia, Jesus. Porque quem tem Jesus, glória a Deus, aleluia. Porque é bom essa palavra. Glória a Deus, aleluia. É tão gostoso esse glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E Deus vai te entregar a vitória nesta noite, a libertação. Aleluia, Jesus. E foi essas palavras que o Senhor mandou entregar para a igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Todos aqui são crentes, irmãos. Aleluia, Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Quer levar esse Jesus maravilhoso para a tua casa, para a tua família? Aleluia, Jesus. Não temos ninguém, irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes a pessoa está tanto tempo na casa do Senhor, não aceita Jesus, só que é bênção, bênção. Aleluia, Jesus. Mas não é por aí não, irmão. Aleluia, Jesus. Este caminho que nós estamos trilhando não é só bênção, não. É luta, provações. Glória a Deus. Não temos ninguém? Aleluia, Jesus. Se esta palavra falou com alguém, se alguém quer uma oração, aleluia, Jesus. Sentiu esta palavra, falou com você, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não quer mandar uma oração? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar de pé então, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar, vou estar entregando aquilo que Deus tem me revelado aqui. Está entregando. Meus irmãos, eu vou falar e não repete. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem todo o poder. Amém, irmãos? Pode se assentar. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, remanda. Deus me ama. Oh, obrigado. Júri me ama. Oh, Deus vivo, Deus poderoso. Espero que o Espírito Santo me revele e não se engana. Aleluia, Jesus. Você tem errado. Você tem falhado. Você tem sido alvo do inimigo. Porque você não está preparado. Aleluia, Jesus. Mas Deus está te dando a preparação. Está te revestindo da armadura de Deus. O inimigo tem lutado com a tua vida. Quem é esse irmão? Aleluia, Jesus. Deus vai te revestir. Aleluia, Jesus. Não me confirma. Deus, Ele vai te revestir. Aleluia, Jesus. Levanta as mãos, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A irmã aqui, ó. Amém, irmã? Glória a Deus.
você pediu. Eu não sei o que você pediu, mas Deus, Ele sabe. Você escreveu algo para Deus. E Deus, Ele vai te conceder. Recebe. Revela, Espírito Santo, não se engana. O Senhor diz para ti, se levanta mais. Se coloca mais na minha presença. Porque você tem sido algo muito frágil para as guerras de Satanás aí fora. É igual um soldado quando vai para a guerra. Se ele não vai revestido, ou ele aprende a ser um bom soldado, ou ele morre. Ou ele se defende, ele faz alguma coisa, ele morre na guerra. E você está aqui. Você já pensou até em desistir. Mas aquele que coloca a mão no arado, irmão, não olhe para trás. Aleluia, Jesus. Não, me confirma. Aleluia, Jesus. Você, irmão, Deus está me revelando você, amém? Não olhe para trás. Me revela, Espírito Santo, não se engana. Duas pessoas. Você fez um pedido para Deus, uma carta para Deus. E Deus manda dizer para uma pessoa, tem um pedido ali que Deus não vai te conceder. Porque Deus requer mais de ti, muito mais de ti. E para outra pessoa, Deus vai conceder a bênção. Amém, irmãos? Amém. Quem é essas pessoas, irmãos? Eu não sei o que você colocou, não sei o que você pediu, mas Deus, Ele sabe. E uma dessas pessoas, Deus não vai conceder o seu pedido. Porque não é tempo. Não é tempo. Aleluia, Jesus. Não quer, irmão, a bênção do Senhor? Tem uma pessoa que vai receber, a outra não. Aleluia, Jesus. Não quer, mas tem as palmas que louvam o Senhor. Me revela, o Espírito Santo, não se engana. Aleluia, Jesus. Deus mandou você orar mais e vigiar mais. Orar e vigiar. Você ora bem pouquinho. Quando você vai orar, já abre aquela boca de sono. Não consegue mais nem orar, irmãos. Tem às vezes que você até dorme, em vez de orar. E Satanás está ali, ó. É para você orar, é para você dormir. Repreende, porque é o inimigo. Às vezes ele joga a festinha ali, ó, dorme mais, que a gente fica dormindo. Quando tu vê, passou a hora e tu não orou nada. Você até ronca, baba. Só a misericórdia de Deus. Olha o que Deus está me falando. Às vezes você vai orar com a Bíblia, você dorme em cima da Bíblia, faz de travesseiro. É para orar, irmãos. Nós estamos numa guerra espiritual, não é para tempo de dormir. Deixa para dormir de noite. Quem é essa pessoa? Deus, Ele vai te despertar deste sono. Quem é, irmãos? Deus, Ele conhece, irmão, a tua vida. Aleluia, Jesus. Não quer a vitória, irmão? Quer continuar dormindo? Roncando um pouquinho? Porque eu era assim, irmão, também dormia. Não tem medo de falar, não. Também dormia no começo. Meu Deus, só misericórdia. Quando eu ia ler, quando veio, batia aquele sono já. É o cão. Aleluia, já repreendi. Sai daqui, espírito do sono, vai queimando. Aleluia, Jesus. Não quer, irmãos?
Depois não reclamem, eu não consigo orar, pastora, eu durmo hoje. Aleluia, Jesus. Não quer, irmão? Recebe, irmão, em nome de Jesus.